a pouco. Com mais. Então, gente, vamos voltando aqui agora para fechar. A gente vai ter essa batida do candidato aqui, Wesley Santos, ao cargo de conselheiro administrativo. A dinâmica é um pouco diferente, são os mesmos 10 minutos de apresentação, mas depois a gente vai logo em seguida. No edital a gente tem escrito 10. No edital dessa batida a gente tem 10 minutos de apresentação. E aí a gente tem lá os 20 minutos de perguntas corridos para todo mundo também depois. Nossa, é isso tudo não. Era 5 e 100. No edital que a gente teve aprovado de políticas de eleição, inclusive está no e-mail que foi enviado para todo mundo e aprovado por diretoria e conselho, a gente tem lá, eu inclusive posso conferir aqui pelo computador aberto, e aí lá está escrito que cargos de diretoria e conselheiro administrativo são 10. Cargos de conselheiro do núcleo e da FEGENG e coordenador do grupo social são 5. Só quantas perguntas? 20. Mesma coisa dos outros. Tá, vai ser igual a diretoria então. Coisa dos outros. Isso. Bom, alguém tem alguma dúvida? Então, show. Então, assim que o Wesley estiver pronto, agora que o Wesley está aqui em cima, a Lorena vai estar ali marcando o tempo total, enquanto a Ana vai estar marcando o tempo das perguntas. Gente, boa tarde. Eu não me recordava do prazo que era mais esticado. Então, eu não preparei uma apresentação para 10 minutos, mas eu consigo discorrer facilmente sobre o assunto de forma com que eu preparei. Hoje, eu refleti muito, ainda bem que dá para falar mais, eu refleti muito sobre o que eu esperava, qual que era o meu propósito enquanto tentar um novo cargo de conselheiro. Eu comecei a refletir sobre o meu passado dentro do CJ e eu vejo hoje isso como um momento muito simbólico, pelo menos para mim. É muito mais no sentido de gratidão, mas não no sentido de gratidão que eu vou estar parando de me desenvolver, mas muito no sentido que eu posso contribuir com o tempo que eu tenho de CJ para as próximas diretorias que ficam. Então eu quero que vocês entendam que hoje, o que eu fiz aqui não foi simplesmente, muitas pessoas falavam, o Wesley às vezes não procura tanta história e tudo mais, mas não é isso que eu penso. Eu foco muito no agora e o que eu posso fazer melhor ainda neste momento. Então, quando eu fui criar isso aqui, eu não foquei muito em proposições do tipo, o que eu posso estar melhorando no conselho, porque pelas análises que eu venho vendo no conselho, ele muda muito conforme os tipos de pessoas que estão lá. Quando vocês pegam apresentações dos conselheiros antigos para dar uma olhada, por exemplo, a gente percebe que o cargo ele é bem delimitado, mas a atuação depende da pessoa. E eu ainda não consegui ver uma forma que eu consiga mitigar isso, onde que a gente tem um conselho constante. Então, tenho aqui os meus contatos e tudo mais. E eu queria falar um pouco do conselho administrativo. Eu poderia continuar na mesma mesmice, de estar falando quais são as funções do cargo e tudo mais, mas esse não é o meu objetivo aqui hoje. Quando eu conversei com a diretoria e tudo mais, a gente sempre vê apresentações sempre com o mesmo propósito, com proposições que às vezes não são tão simples de ser implementadas. Até mesmo quando você entra em uma diretoria, você percebe que nem tudo aquilo que você planeja consegue sair da mesma forma que você estava sonhando. Você precisa adaptar as coisas. Então, para começar, o que é o conselho? Coloquei de forma bem breve aqui para vocês o que é o conselho segundo o regimento interno, no artigo 7. O conselho nada mais é que um órgão de deliberação. Ele é responsável pela garantia da eficácia do processo decisório e pela supervisão das atividades desenvolvidas pela diretoria executiva, visando a garantia da continuidade, do direcionamento estratégico e da definição pela associação. Então, a gente tem 3 focos que, para mim, são bastante importantes para um conselho. É saber deliberar, supervisionar e dar continuidade. O meu foco no que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é continuidade de gestão. Mas a gente tem deliberações, que são informações bem importantes e, normalmente, quando são informações bem críticas mesmo para a tomada de decisão, que vai impactar a empresa como um todo, eu acho justo e mais do que correto a gente tomar essa decisão em conjunto. A gente tem a supervisão também, que é uma coisa bastante interessante, que eu vou falar um pouco aqui dos ganhos que a gente teve. Então, se eu tivesse que criticar hoje a atuação do Conselho, coisas que eu venho percebendo, os primeiros pontos que eu vejo é a concentração da presidência. Por mais que venha sendo falado por várias últimas sabatinas, que a gente vai ter um Conselho mais descentralizado e tudo mais, eu não tive nenhum contato no meu 1 ano de gestão com o Conselho. A não ser que fosse numa conselharia que aconteceu uma vez nos 2 retiros de diretoria, que aconteceu na minha entrada, no meu segundo período de gestão, e uma conselharia, que teve esse semestre. Então eu acho que para tomar a decisão mais assertiva a gente pode ver uma descentralização da informação, que eu não preciso ter medo de chegar nos conselheiros hoje e falar o resultado que está tendo.
eles também podem chegar até mim. E hoje é tudo concentrado na presidência. E o segundo ponto foi o que eu falei para vocês, concentração que, de fato, combina um pouco contato com a diretoria. Terceiro, é a participação apenas em conselharias e retiro de diretorias. É muito o que eu falei. O único contato que a gente tem mesmo, pelo menos eu, com diretoria de projetos, pelo que eu conversei com os meninos, venho notando, é este o contato. Mas a gente teve algumas contribuições que foram ganhos bastante estratégicos, bem interessantes para o Conselho como um todo, para o corpo. Que foi a contribuição às iniciativas estratégicas, que foi o total diferencial que eu consegui ver nessa mudança do Conselho, da estrutura. A gente tinha um Conselho lá atrás com o Vitinho e Gabriel que era muito restrito, muito sério, tinha outro modelo de retiro de diretoria. Teve o retiro com louros antigamente, também era muito voltado, muito fechado, foi no restaurante, não teve a mesma proposição que teve quando eu virei diretor. A gente ficou imerso em 2 dias no sítio, discutindo as iniciativas estratégicas da diretoria. E foi o que norteou muito a minha gestão, até o Guilherme na época, que a gente faria nos próximos semestres. E que o que eu ouvi ali foi o melhor retiro que teve desde os últimos passados, porque aqui a gente deu um foco em estratégia, iniciativas estratégicas e como alavancar os resultados da empresa. Outro ponto que eu acho bem interessante, que é o foco em resultados. Eu vejo isso muito mais presente agora, com essas auditorias em cafés e tudo mais. Temos também um corpo do conselho que é muito o que eu falei. Hoje tem um corpo de conselho muito grande, muito diversificado, que permite opinar em cada diretoria, apesar de ainda estar bem restrito, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso mais. Além disso, a gente tem aqui uma coisa que foi até apontada pelo Gustavo no último semestre, que é a questão da pirâmide com o plano operacional, o tático, o estratégico. De fato, isso subiu, caindo muito mais para o estratégico. Semestres passados eu via muito o conselho atuando no nosso tático, no nosso operacional, querendo saber coisas que não iriam impactar tanto o quanto eles podiam estar atuando na estratégia. Então esse aqui é um dos grandes avanços que eu vejo do conselho desse semestre para os últimos conselhos. E eu comecei a pensar, como eu posso atuar com isso? Qual que é a proposição que eu deixo, que eu quero? Uma aproximação de forma coesa com a diretoria. Eu quero, enquanto conselheiro, dar continuidade. E que continuidade é essa? Como todo mundo já viu, eu já passei por muita coisa dentro do CJ, são 2 anos e meio de gestão. E quando eu falo em continuidade, é poder aplicar tudo isso que eu aprendi. É poder aplicar o que eu aprendi em 2014.2, enquanto eu era consultor, virando consultor líder, aprendendo um pouco mais práticas que eu vi quando eu pude estar ajudando o RH, estar discutindo uma coisa muito mais concisa, estar opinando, estar ao lado do RH fazendo como seria a retenção de membros e quanto isso impactaria na decisão de projetos. É poder colocar o que eu aprendi com essas pessoas aqui em 2015.1, enquanto gerente de projetos, a como discutir com marketing, como eu já fiz diversas vezes com a Lorena, como que a gente vai implementar um RD mais conciso, como que eu vou trazer mais clientes, como que a gente vai prospectar mais pessoas. Eu quero ainda dar continuidade nessas coisas que eu aprendi. Aqui eu já estava sendo eleito diretor de projetos, eu pude ver um pouco mais o quão profundo é a tomada de decisão quando você chega num cargo tão estratégico como esse. Eu aprendi a tomar decisões para 25 pessoas hoje no corpo técnico, para 50 pessoas e perceber o quanto isso impacta. É poder falar com essas pessoas aqui, o quanto eu posso ajudar a Mari Almeida no ADMFIM, auditando as contas dela, falando qual que é o melhor investimento, porque pouca gente, eu vejo muita reunião de membros, muita gente discutindo que a UCJ é rica e que o dinheiro não está sendo investido da forma correta. Mas pouca gente sabe que em 2014, quando eu estava entrando, a gente tinha uma sustentabilidade financeira baixa comparado com o que a gente tem hoje, que chegou a se discutir na época o corte de happy hour. Olha para vocês, tanto que isso é grave. E hoje todo mundo acha que a gente pode esbanjar dinheiro. Em 2015.1, eu lembro, até no final mesmo, a gente parou de divulgar curso, que a gente não tinha dinheiro para estar dando curso para todo mundo. E hoje, quando a gente é um pouco mais cauteloso nessas decisões, é porque a gente tem um propósito. E foi o que a gente falou até ontem na reunião. A gente quer que isso perpetue para a sua sugestão. Eu não posso simplesmente gastar tudo que eu tenho nesse momento. E o que me faz ainda mais querer continuar, que me fez repensar muito hoje, se eu tentaria o conselho, se eu tentaria a diretoria de projetos novamente, foi, eu ainda posso estar ajudando a Mariana enquanto conselheiro. Eu tinha um medo muito grande, muito pelo apreço que eu tenho à célula, foi uma coisa que eu falei até com ela, que eu percebi que eu tinha um medo de um trabalho que foi construído, que era muito difícil, eu via um montinho de areia que foi se acumulando, e eu estava vendo o vento soprando. E isso é muito forte para um trabalho que você dedica muito tempo e abdica de muitas coisas. Isso é o que eu não queria. E eu falei, eu ainda posso fazer mais pelo CJ.
Eu sou grato ao que ela me proporcionou e eu posso ainda alavancar muito mais resultados. E hoje, o que eu quero deixar para vocês é uma coisa que me norteou todo o tempo durante as minhas decisões, o meu propósito, foi o que eu falei no meu último momento sabatino quando eu estava tentando diretoria de projetos. Nós somos a diferença entre o bom e o excelente, o esforço e o impacto, a incerteza e a clareza, um cliente e um relacionamento. Vocês são a diferença entre a simples ambição e a plena satisfação que o sucesso traz. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, o quanto o meu propósito está ligado a isso. É continuar fazendo com que vocês sejam a diferença, tanto hoje, e que as pessoas que entram daqui para frente sejam tão melhores quanto vocês foram. E o meu propósito é deixar a UCJ, enquanto conselheiro, ainda melhor. Obrigado. Gente, como costume, vou pedir para que quem tem interesse em fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão. Então, a primeira fileira pode baixar a mão. Segunda também. Alguém mais? Além da Carol e da Luísa que estão ali? Camil, isso foi um sim? Não, foi pra isso. Que pena. Mais alguém? Ninguém? Não, você já vi também. Então, beleza. Lorena. Na última vez que a gente teve uma sabatina de conselho, todos os candidatos afirmaram que a iniciativa do coaching ela teria continuidade dentro dessa próxima gestão. E foi uma coisa que a gente não viu acontecer. Eu queria saber disso, a sua opinião sobre essa iniciativa, se você acha que ela é importante, benéfica ou não. E se sim, por que você acha que ela não teve continuidade nisso? Opinião sincera minha, eu acho que é uma iniciativa que teve grande valor, contribuiu para as pessoas que participaram, mas eu acho muito difícil rodar muito pelo que eu penso. O que eu posso estar ajudando com pouco preparo que eu tenho para o desenvolvimento de planos de vida, de carreira e profissional. A gente quando está no conselho, a gente tem um pouco mais de experiência, mas eu não vejo que essa experiência é o suficiente para estar alavancando de forma concisa, o resultado das pessoas. Seria um máximo se a gente pudesse continuar fazendo isso e com mais pessoas, mas eu acho que é muito difícil, porque pelo conselho não ser um cargo totalmente interno, a gente acaba tendo outros momentos. Por exemplo, a gente já vê pessoas que estão fazendo estágio e tudo mais. Eu acho que o tempo ele vai ficando escasso, mas eu acho sim que seria uma iniciativa muito legal de se continuar, mas eu não vejo como dar certo. Muito por tempo, por conhecimento, coisas pelo mesmo motivo que a gente estava discutindo agora há pouco na proposta da Mariana, do GRH aplicar isso. Eu acho difícil aplicar nos propósitos de pessoas. Diego. Wesley, parabéns pela apresentação. A Lei 13.267 de 2006, ela disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante as instituições de ensino, que é o caso da UCJ. No entanto, para ser considerado uma empresa júnior, a UCJ deve estar em conformidade com essa lei mencionada. E segundo a sua avaliação, o nosso estatuto vigente está em conformidade com essa lei das empresas juniores? Se não, quais alterações você acredita que deverão ser realizadas? Eu não tenho com certeza para falar sobre isso, até pelo que eu vivenciei enquanto diretor, não cabia tanto a mim entrar de forma profunda nessas análises. Cabia, não que eu não devesse saber, que eu devesse pesquisar da mesma forma, mas eu tinha muito mais repasses do ADM-FIM com a presidência que estavam mais focados nisso. Com conversa com a Mariana, eu não sei se isso interfere no estatuto, mas a gente teve a questão lá do CNAE que diverge do que a BJ propõe e que um pouco com a lei. Mas eu não sei opinar com relação a isso, porque de fato não era, não que eu esteja querendo falar que não era minha obrigação saber, mas eu acho que enquanto o meu cargo naquele momento não cabia tanto aprofundar nisso. Eu acho que agora, enquanto conselheiro, sim, eu tenho a obrigação de conhecer isso de forma coesa, a lei, porque eu nunca peguei a fundo para falar assim, hoje eu vou ler essa lei e vou destrinchar ela da melhor forma. Então, por isso, hoje eu falo que eu não tenho conhecimento o suficiente para estar opinando
sobre o nosso estatuto, visto que eu tinha apenas eram repasses. Talvez seja um problema que eu tive, sim, não sei, mas eu não sou capaz de opinar de forma coesa. Maia. Se a gente começa a observar como foi o conselho do ano passado, a gente teve algumas reclamações, que você mesmo disse que eles entravam muito na parte operacional, e esse ano está tendo um pouco mais de... a galera fala um pouco melhor, visto que a gente está focando mais em estratégias. Porém, nas poucas vezes que a gente teve que fazer alguma cobrança, teve reclamações que a gente estava entrando muito nessa parte operacional e realizando muita cobrança. Como que você acredita que é a melhor maneira que o Conselho pode trabalhar junto com a diretoria, né, para que os dois consigam trabalhar em conjunto para chegar no resultado? Tá. A análise que eu faço com relação ao Conselho de semestre passado com esse, que eu vi que a gente teve de ganho, foi justamente conseguir trabalhar de forma coesa e estratégica no retiro de diretoria. Só que o que pecou lá naquele semestre que eu via, que eu senti, não tanto comigo, mas com a diretoria como um todo, era: a gente criou os nossos projetos, mas eu vi eles aprofundando muito no meu dia a dia, na minha gestão do dia a dia. E eu acho que enquanto conselho, a gente tem que olhar mais o resultado, que está sendo entregue, e aí avaliar. Esse semestre, eu concordo muito que está muito focado na estratégia. As reclamações que eu vejo não são com relação à estratégia como um todo, mas mais relacionada a conflitos que acontecem e ocorrem de forma esporádica. Então, quando a gente tem esses conflitos, também por ser muita gente e tudo mais, a gente acaba caindo muito no operacional, o que diverte muita opinião. Um exemplo que eu te dou com relação a isso é a política de curso que a gente está trabalhando e a gente não consegue criar um consenso. Está caindo muito no operacional. A gente, discussão entre a diretoria, a gente não chega no consenso, chega lá no conselho, chega no consenso, depois não bate e está todo mundo querendo conseguir junto. O que eu acho? A diretoria, cabendo o ADNFIM, o RH, construir essa política, fazer as proposições, mostrar para vocês avaliarem e chegar, e não tentar construir tudo isso junto, porque, de fato, vai ter bastante divergência. Anjo. Wesley, conselho administrativo é uma ferramenta de governação operativa. A governança, ela se estende muito mais a esse instrumento. Ela vai, por exemplo, para a transparência, que é uma coisa que você já melhorou muito no último. Só que a cereja do bolo de governação operativa é o conselho e a forma que ele é estruturado. Em board of directors, com o presidente no meio. Desde que o conselho da CJ foi mudado, foi modificado, a gente tem crítica à atuação dele. Ou ele está muito longe do dia a dia, ou ele está muito perto do dia a dia. Hoje, a gente tem sim algumas críticas à proximidade do conselho. E a cobrança que o conselho faz pulando essa ponte. Pensando que a governança corporativa, do jeito que ela é definida, por todo o conhecimento, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Modelo Brasileiro de Governança Corporativa, esse estilo de governança, que é o pautado e é o aplicado em grandes empresas, pequenas empresas e é defendido por especialistas, tem que mudar. O conselheiro, em formato único, e não só como uma amplitude do board, ele tem que ter o direito de chegar para um diretor e cobrar ele, passando por cima assim, de toda uma tradição, passando assim por cima de toda uma estrutura previamente pensada. Tá, só para ver se eu entendi sua pergunta. Você está querendo saber se, enquanto conselheiro, eu posso, no sentido, quebrar a hierarquia e começar direto com o RH, fazer a cobrança ali sem passar pela presidência? Você vai rasgar o modelo de governança operativa. Beleza. Eu acho que as coisas elas são adaptadas. A gente não pode pegar simplesmente um EJ, e foi o que o Maga falou, e achar que o modelo que é aplicado numa grande indústria é aplicado hoje na CJ. Não acho que o conselho deva passar por cima. Eu acho que o conselho tem que ter a perenidade da informação para a forma que as coisas vão ser feitas. Eu acho sim que deve ser feito em conjunto, mas eu não acho que deve ser centralizado na presidência. Uma coisa é eu conversar com você para saber como os seus resultados estão indo e tudo mais. Mas uma outra coisa é eu centralizar a minha informação toda em você e ela não chega da mesma forma no outro diretor. Eu senti isso diversas vezes. Por exemplo, não sei se vou dar exemplo melhor. Eu vejo as coisas chegando na presidência, mas não chega da mesma forma na diretoria, no corpo executivo, na diretoria executiva. Eu acho sim que a gente pode ter um momento, se a gente vai discutir hoje prospecção ativa, e vai ser para o conselho para validação, que coloque lá a presidência, o marketing
e a diretoria de projetos para discutir isso. Por que tem que ser só a presidência que está lá? Eu sei que vocês têm um acompanhamento e tudo mais, até pelo modelo de governança, mas eu acho que para a gente tomar a melhor decisão, a gente pode trabalhar isso em conjunto. De fato, eu até não prefiro que você chegue, por exemplo, no conselho, principalmente eu, você sabe que eu não gosto do tipo que chega e fala assim, Wesley, cadê a sua meta? Wesley, eu vou fazer uma pergunta bem mais direcionada, tá? E aí, assim, que eu gostaria que você respondesse bem de forma pragmática e de maneira bem objetiva até. Eu queria que você se posicionasse a favor ou contra o cargo de vice-presidência na estrutura da UCJ, tá? Eu queria que você justificasse sua resposta de a favor ou contra utilizando argumentos em termos de gestão e de resultado. Então, assim, foque em que o cargo gera de gestão e gera de resultado para a estrutura. E aí, a favor ou contra, por favor. Essa é uma pergunta bem difícil, tipo que esse da comunidade fala, depende. Mas eu acho um trade-off muito grande, Gustavo. Porque eu tenho duas coisas. Eu, de fato, acho que o cargo não traz resultado, por isso eu acabaria com o cargo. Mas eu acho que o cargo, ele prepara melhor o cara, se ele for bem trabalhado, ele prepara melhor o cara para assumir a presidência no próximo semestre. Mas, sendo claro e objetivo com relação, hoje, se eu falar que ele não vai servir para preparação, apenas foco em resultado, corta. Beleza. Valeu. Pazini. Wesley, igual você estava comentando na sua apresentação, o conselho em si depende muito das pessoas que estão presentes nele. Adicionalmente a isso, você também comentou bem no início que o momento de escolha de uma candidatura, assim, de falar eu vou me candidatar ao conselho, é um momento de muita reflexão, que você pensa em tudo que você já fez na UCJ, o que você ainda tem para ganhar na UCJ, o que você pode fornecer na UCJ também. Tendo isso em vista, eu gostaria de separar minha pergunta em dois aspectos diferentes. Primeiro, eu gostaria que você apontasse 2 erros que você cometeu ao longo da UCJ, durante todo o seu período, e o que foi mais valioso que você aprendeu disso que você vai levar para o conselho, e também 2 acertos que você fez aqui na UCJ durante todo esse tempo, que você vai levar como legado para o conselho. 2 erros, 2 acertos. Tá, vamos lá. 2 erros. Eu venho errando desde quando eu entrei na UCJ. Eu errei muito enquanto eu era consultor, o quanto que eu achava que eu falei muito isso pro RH e foi o que eles me ajudaram a desenvolver. Eu achava que eu conseguia fazer tudo sozinho, que eu era autossuficiente. E eu descobri que ninguém consegue chegar em bons resultados sozinho. Isso foi do meu maior erro enquanto consultor e foi meu maior aprendizado enquanto eu virei gerente. Hoje eu me orgulho muito de ter desenvolvido o que eu desenvolvi, que são questões de soft skill. Esse foi um grande erro. Outro grande erro que eu acho que eu tive foi justamente na diretoria de projetos, onde eu errei 2 vezes. Então são 3 erros. Errei com você, errei com a Mariana. Errei no sentido de ser egoísta, de ter medo e de não confiar tanto quanto eu poderia confiar no potencial das pessoas. Eu achava que eu poderia ser melhor, que eu poderia conseguir um melhor resultado, mas eu fui descobrindo aos poucos que isso a gente não adquire sozinho. E mais uma vez tocou na confiança que foi eu conseguir chegar. O meu maior acerto, que é o que eu deixo de legado para o CJ, é o que a gente conquistou junto na formação do PSP. Hoje, o que a gente tem, tudo aqui dentro que todo mundo fala, não é um sentimento que eu tinha, não sei se o André tinha isso da mesma forma, enquanto eu era gerente de projetos que não era um time. Hoje, a gente tem a Superliga, então a gente trabalha com um propósito unido. E quando eu falei aqui atrás que eu tinha medo de sair hoje, porque eu achava que o meu legado podia acabar, que eu queria tentar novamente a diretoria de projetos, porque eu poderia ver a areia se desfazendo, hoje eu consegui criar a confiança. Asmar. Minha pergunta é um pouco parecida com a Maia, mas acho que você pode comentar de forma diferente. Inúmeras críticas são feitas em relação à atuação do Conselho da UCJ. Quando muito distantes, os conselheiros são criticados por demorarem muito tempo para validar as ações da diretoria, o que acaba acarretando de fato na perda do timing de algumas decisões. Quando próximos demais, os conselheiros são criticados por estarem interferindo em muita tarefa da diretoria. Argumente sobre a ideal atuação do conselho do seu ponto de vista e descreva como você pretende trabalhar como conselheiro nesse aspecto. E além disso, o conselho deveria ter mais contato com o corpo técnico. Não pense em governança corporativa, mas sim no fato de um conselheiro também ser com relação a demora, ou às vezes entrar demais, eu vejo que
mais uma vez, depende de pessoas e do perfil da pessoa e quanto é o propósito dela estar ali. Eu vejo pessoas que entram demais, talvez pela não confiança da coisa como ela está sendo feita e querem acompanhar demais, e pessoas que às vezes elas confiam a ponto de não precisar validar da forma profunda. Eu sinto isso dessa forma. Eu esqueci a outra pergunta. Qual que você acha que é a atuação ideal? Só respondendo isso, eu acho que a atuação ideal seria agir como um gerente de projetos age. Eu não estou comparando as coisas, mas no sentido, quando eu mando a coisa, você valida e eu tenho tempo hábil para fazer isso. Agora, tipo assim, uma coisa que é muito difícil, a gente tem política de comunicação e tudo mais, as coisas devem ser respondidas da mesma de tempos e tudo mais, a gente tem as deadlines, mas eu não posso simplesmente obrigar o cara a falar assim, você responde, porque você sabe que tem gente que responde e tem gente que não responde. E isso é muito difícil, entendeu? E eu acho sim que o conselho tem que estar com o corpo técnico, não no sentido de governança corporativa, mas no sentido de experiência. Hoje a gente tem trainees entrando aqui que ainda vão completar o seu primeiro mês, seu primeiro semestre. Vocês têm a gente que está aqui, o Gustavo com 3 anos, o Diego com 2 anos e meio, o André fazendo com 2 anos. Então, o quanto de experiência eu posso proporcionar para essas pessoas? Nesse sentido, eu acho super válido. Ana. Muito na ideia que a Lorena foi, você falou que você não acha tão válido rodar o coaching por causa da questão do conhecimento. Teoricamente, um coach para ser rodado, a pessoa tem que ter um certo distanciamento para que ele consiga funcionar. E já foi citado em propostas de ter o coaching na UCJ. Por que você acha que o coaching daria certo de um GRH fazer, ou você não acha que daria certo? E o porquê, de novo, você não acha que o conselho, tendo esse distanciamento, não conseguiria fazer isso? Tá, eu não acho, eu acho, na verdade, não acho nada. Mas eu penso que dos dois modos não dariam certo. Por que com o GRH eu acho que não daria certo? Ele não tem tempo. A gente já teve isso rodando em 2014, com as meninas sendo treinadas para dar feedbacks melhores e tudo mais. Não foi possível. Eu acho que muito pelo tempo e o cargo é muito curto. Talvez se fosse de 1 ano, a gente pudesse preparar. Eu talvez pensaria em colocar isso mais no RH, visto que ele tem uma sequência de 1 ano. Se a gente discutisse isso, se chegasse a um consenso que tem que ter, eu preferia colocar no RH do que no GRH, porque o conhecimento a gente se perder muito rápido, você não aprende isso na transição. No RH, no conselho, eu acho, tipo assim, por mais que a UCJ tenha o objetivo de desenvolver membros e eu possa ter esse financiamento, eu não vejo como eu posso ajudar no propósito. A gente pode ajudar, mas eu acho que eu não conseguiria alavancar da forma que eu acho que tem que ser feito um coach. Você pode alavancar isso tipo, da melhor forma que é dado no conselho. Eu não vejo, da mesma forma que o GRH ele não tem conhecimento para dar feedbacks e tudo mais, eu não vejo um conselheiro ele tendo aquele conhecimento, tendo know-how, muitas vezes ele chega ali muito cedo. Por exemplo, hoje, o que eu tenho experiência de vida? O que eu tenho na CJ. Eu acredito que um coach ele vai muito mais de experiência aqui dentro, ele vai além. Aqui dentro eu poderia ajudar, mas fora... Mas quando foi mudado, teve muito resultado. Você não acha que valeria a pena? Ainda mais porque você, com um tempo grande de casa, você conseguiria ajudar muita pessoa, pensando até dentro do futuro dela aqui. Ana, eu não acho que, assim, eu acho que as coisas têm que ser mais pensadas. Pode ter tido tanto resultado, mas eu acho que o resultado ele é mais interno. Muito... Você tem pra caber. Gostaria que você fizesse uma retrospectiva, assim, desde 2014, quando você virou consultor, sobre como você avalia o impacto da figura da liderança da empresa, né, tipo, principal, a presidência, na empresa, né, quais os impactos da pessoa mesmo nos resultados da empresa, perante o cliente, da alavancagem dos resultados da diretoria, e como que você avalia que o conselho deve atuar sobre o auxílio dessa liderança, da continuidade do papel, visto que a presidência é um membro do conselho dentro da empresa. Então, a pergunta é o quanto a presidência impactou no perfil de liderança das diretorias nos últimos anos? Quanto o conselho pode... Da empresa como um todo? Tá. Pensando... Eu fazendo essa retrospectiva, eu vejo modelos totalmente diferentes de presidências, mas que veio dando certo e veio em altos e baixos, picos e baixos. Por exemplo, em 2004, quando eu entrei, o presidente é o Gabriel, e eu não tinha muito contato com ele, ele era um cara muito fechado, ele era mais o que me dava medo do que acesso, e eu vi a diretoria daquele período dessa forma. Mas hoje, quando eu pego a diretoria para falar de como referência, eu pego muitas pessoas dali. Eu pego a Larissa como diretora de projetos, eu pego a Mariana Morim como diretora de RH e pego ele e o Bianchini como presidência. Eles tinham um modelo que estimulava as pessoas.
Por mais que lá, quando eu entro, eu critico muito que tinha pessoas totalmente desconformes com o perfil da empresa, foi o ano que eu acho que a gente, pelo que eu conheço, que a gente mais errou em seleção. Eu acho que ali tinha uma liderança de respeito, de obstinação, não tanto de resultado, mas de atingir os seus objetivos. Com o Bianchini e o Guilherme, eu vi uma postura mudando mais, eu vou fazer depois de falar com você, tá? Chegando mais no sentido, quero resultado, vamos mudar a estratégia, vamos atrelar a cultura. Então eu tinha muito isso. Então eu tinha uma liderança muito mais centrada na primeira 2014, com a diretoria mais fechada. Em 2015 eu tive essa união desses dois de uma forma mais focada em cultura e resultado. E quando eu vi Marcelo e o Gustavo trabalhando... Bom, eu não tinha pergunta, mas estou curioso para saber o que você ia falar. Então... Quando eu vi esse perfil de pessoas trabalhando, eu senti muito mais o perfil de liderança aqui. No sentido da busca pelo você pode mais. Foi o que eu ouvi sábado com o Vinícius falando no Céu de Carreira. Vai que dá. Muito pelo que a presidência discutiu comigo semestre passado, metas ousadas que a gente foi criando, foi porque vai que dá, eu confio no seu potencial. Muito porque a gente resolveu aumentar o corpo técnico, foi porque com a discussão a gente viu que dava. Então eu vi ali mais uma liderança que me puxava, me mostrava o quão eu era competente para prosseguir. E como eu via o conselho atuando dessa forma, tipo assim, nisso, eu não via atuação, sendo sincero, eu não vi tanta atuação do conselho desenvolvendo o potencial dessas pessoas. Eu vi mais por eles, os sentimentos deles, de alavancar isso. Por exemplo, o Vitinho e o Gabriel, na época deles, eu via eles super presentes. Quando eu gostava com ela lá, ela super questionava a atuação deles, porque ela simplesmente não teve contato com eles. E quando ela teve, foi pelo planejamento estratégico. Então eu acho que muito mais pelo perfil das pessoas, e uma coisa que eu atrelo a, não sei quem falou isso hoje, mas perfil de seleção, que quando a gente estava discutindo isso na sala de projetos, a gente perdeu muito aquele foco de pessoas com liderança e menos pensar no resultado frio e atingir a meta. Então eu acho que a presidência tem esse papel de cultura, de disseminar isso para o trainee e saber que eu não tenho só que bater a minha meta, eu tenho que bater a minha meta atingindo o meu propósito, que é desenvolver pessoas e ir além. Mas o conselho, como guardião da estratégia, ele não tem algum papel no direcionamento? Acabou o tempo. Carol. Há uma proposta a respeito de uma mudança no reembolso de membros. Essa proposta visa atender membros com menor condição financeira com um reembolso de maior valor, seja para eventos médios ou para cursos. Eu gostaria que você se posicionasse a favor ou contra, pensando como futuro conselheiro da CJ. E seguindo no mesmo raciocínio, eu gostaria que você definisse também, na sua opinião, o que é investir estrategicamente em membros. Tá. Hoje eu sou contra nessa política porque eu não tenho sumo suficiente para falar que isso é assertivo e eu penso muito na estrutura e sustentabilidade do CJ. Pelo que eu falei, em 2014 a gente quase não tinha dinheiro para comprar happy hour, regalias que a gente tem hoje em excesso. E eu penso muito na CJ a longo prazo. E a BJ ela discute muito a sustentabilidade das EJs. Hoje a UCJ não tem o recurso financeiro suficiente para garantir isso. E o que a gente está tentando fazer para mitigar? A gente está discutindo toda a reunião de diretoria, ficando discussões longas de como a gente pode ajudar essas pessoas que ela atinjam o seu propósito e que a gente possa ajudar da melhor forma. Então, quando a gente já mudou muito, isso ainda não foi repassado, a gente ainda vai discutir isso com o conselho, a relação hoje pode ser tanto para propósito pessoal quanto para desenvolvimento técnico. Na minha época era simplesmente capacitação técnica, se você não fez o seu prazo, tchau, perdeu. Então acho que a gente já está pensando nisso. A gente definiu o que é propósito pessoal, enquanto eu, CJ, que tenho a minha visão, posso ajudar essas pessoas a disseminar isso aqui dentro. Então a gente já está pensando em maneiras de forma sustentável que eu consiga atingir todo mundo e não só da mesma forma. Eu consigo, um avanço que a gente já teve foi poder garantir a liberação de verbas de transição para fazer eventos. Antigamente isso a gente nem tinha. Então eu acho que a gente está dando passos coerentes para que se a gente tiver a sustentabilidade de chegar nisso. Mas hoje, com o consumo que eu tenho e a carga de diretoria, eu acho arriscado eu te dar uma profissão falar sim ou não, porque eu não tenho insumo suficiente, não tenho estudo embasado. Marina. Tomando como base, você já viu várias gestões aqui no CJ, eu queria saber do que você mais sente falta hoje e que já esteve presente no passado, se é que tem alguma coisa, ou um gargalo que você vê hoje e que você não via no passado, e como você atuaria para reverter isso para um cenário, digamos assim, melhor para você. Tá, o que eu mais falo que eu acho que não cabe à sua resposta.
porque o que eu mais sinto falta são pessoas. E isso a gente tem que, quando a gente no CJ, a gente tem que partir da premissa que as pessoas entram e as pessoas saem. Que foi o que a gente até discutiu uma vez quando a gente estava fazendo o PSP. A gente tem que abrir a porta para novas pessoas entrarem. Isso eu acho que a gente não consegue mitigar. Mas o que eu sinto falta hoje com relação à execução, aqui como empresa, é liderança. A gente, enquanto diretoria, a gente começou a questionar isso e discutir. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim. A postura que a nossa diretoria tem hoje talvez está tão próxima, isso é bom ou isso é ruim? Antigamente eu tinha uma diretoria mais distante, mas eu tinha menos problemas. Não sei, isso é bom ou ruim? Eu sei distante, isso é bom ou ruim? Então são coisas desse tipo. Eu não consigo... Eu acho que foi o consenso que eu acho que, pelo menos pra mim, com a conclusão. A gente não pode comparar gestões, são pessoas totalmente diferentes, 500 pessoas que saem. Mas o que eu sinto falta hoje é liderança, e a gente tem que conseguir mesclar o perfil das pessoas que estão lá dentro como um time para adaptar a realidade de todo mundo. Porque eu vejo que se a diretoria erra, a gerência erra e o nosso corpo técnico erra. E eu vi isso claro nesse semestre. E eu não vi isso nos outros. Caire. Jimmy? Bom, gente, quanto tempo a gente tem ainda? Você quer perguntar? Então, com Mayra. Wesley, eu vou jogar uma pergunta que veio pra mim, pra você também, na questão das metas que a BJ colocou pra gente, tanto pra 2016, 2017 e 2018. O que você acha dela? Você acha que a gente tem que colocar isso como nosso objetivo, sim ou não? Isso é legal, porque eu, tipo assim, da mesma forma que eu trabalho isso de maior escala, eu venho trabalhando isso de menor escala dentro do MED, ou FMG. Acho ridículo, muito porque, pelo estudo que foi feito, a BJ chegou aqui e simplesmente começou a discutir de certa forma, e pela segunda vez que eles voltaram e começaram a discutir as coisas, eu falei. Eles deviam, no mínimo, ter estudado e saber qual é a realidade da OCJ. Hoje a gente conseguiria cumprir mais projetos e tudo mais, mas esse semestre, por exemplo, a gente tinha um objetivo de fazer tantos projetos, não lembro agora, eu sou muito bom com números não, mas a gente não vai conseguir fazer tantos projetos. Por quê? Porque eu não tenho gente suficiente para fazer isso. Então eu não posso simplesmente aumentar o meu corpo técnico porque eu quero atingir a meta da BJ. Eu quero entregar projetos com qualidade. E se esse não é o nosso propósito, eu não acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente está alinhado com os nossos objetivos. E para mim, não é nosso objetivo ter 10% de receita e 10% de projetos. Bom, gente, eu gostaria de saber quem mais, além da Mariana e da Carol, que levantaram a mão para a segunda rodada, tem interesse em fazer uma pergunta do Wesley. Nos quanto tempo a gente tem restante? 2h37. Sobre o Carol, Marcelo. Tá. Tá bom. Mais alguém? Vamos lá, Mariana. A gente não teve, né? Sabe, candidato para a diretoria de projetos. Eu queria que você me falasse se você acha que nós feitamos nós dois como diretores sobre isso. Tá. Isso foi o momento mais difícil pra mim aqui dentro. Foi achar que o nosso propósito como diretor não estava sendo feito da melhor maneira. Por diversos momentos eu culpei você, culpei o Pazinho, que era a última gestão, por a gente não ter trabalhado nas pessoas certas. Mas eu comecei a refletir e eu acredito que cada um aqui dentro tem o seu propósito. Eu acredito que a gente pode trabalhar a liderança, mas se o seu porquê ele é forte, como a gente sempre falou, o como é fácil. E o porquê das pessoas continuarem naquele momento não fazia sentido. Eu não poderia, por mais que eu falasse, que eu disseminasse a informação, que eu falasse que fosse interessante, o propósito daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, naquela hora, não era continuar. Eu não acarreto isso a falar que as pessoas que estavam ali não estavam preparadas, muito pelo contrário. Hoje eu vejo pessoas extremamente preparadas, que assumiriam de uma melhor forma, mas simplesmente eu não vejo que os propósitos dela eram continuar. Como um dia eu tive um propósito de continuar, você teve o seu, mas eu não posso obrigar. Eu acho até pesado demais obrigar uma pessoa e mentir, no sentido querendo mudar um objetivo de vida. Carol. Você acredita que eles só uma falha de atuação do conselho atualmente no que tange alinhamento da diretoria? Acredito. Eu acredito que isso era maior no semestre passado, era de maior intensidade. Esse muito por a gente estar chegando nessa estratégia mais disseminada de... Mas na estratégia mesmo, a gente não está tendo tanto desalinhamento. O meu desalinhamento, semestre passado eu via completamente desalinhamento. Eram decisões que eram, às vezes, passavam por cima das outras, não chegavam a consenso. Esse semestre eu já não vi tanto assim. Eu já vi a gente conseguindo chegar em decisões, discussões que eu sempre defendo. Quanto mais gente discutindo, talvez melhor resultado a gente chega. Esse semestre, muito pelas pessoas que estão lá, eu vejo mais alinhadas com o perfil de atingir. Mas por que os resultados tão ruins em relação ao indicador? Tá. Eu me questiono isso muito e gosto que vocês estejam me questionando isso agora e não por ter questionado antes.
O desalinhamento, eu acho que ele não partiu não só do conselho. O conselho, naquele momento, deveria ter percebido o desalinhamento da diretoria e cobrado isso. Hoje, você pegar o relatório de gestão do primeiro trimestre, é uma vergonha e ninguém ter batido a mão na frente e falar por que isso está assim. Faltou, naquele momento, a cobrança forte de resultado. Mas eu não atrelo isso também só ao desalinhamento. Hoje a gente teve um complicador muito grande, que é o mercado. E se o mercado ele foi fraco, como ele foi no primeiro momento, ele acabou acarretando um péssimo desempenho em todas as outras células. Porque se eu preciso de projetos, eu preciso de clientes, se eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso de projetos. Então foi isso que aconteceu. Glória, quanto tempo? 18 segundos. Dá 30 segundos. 18 segundos, tá. A pergunta é o seguinte. Você teve muito tempo dentro da UCJ, acho que todo o tempo que você teve dentro do UCJ foi muito mais envolvido dentro da célula de projetos. Obviamente, isso tem muito impacto dentro do pensamento da estratégia. Agora você vai sentar um pouco do outro lado, caso você seja eleito, que é de como formular a estratégia, como fazer com que ela seja cumprida, como tentar passar isso um pouco para os próximos que estão vindo aí, que querem fazer muita coisa e a gente tentar ajudar. A minha pergunta eu quero que você reflita, na verdade, não tem resposta certa, e eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, o que você pensa e como você pensa que a UCJ ou o Conselho vai ter que conseguir fazer algum mecanismo ou algum direcionamento de longo prazo, que a gente consiga pensar em longo prazo, em estratégia de longo prazo, principalmente no próximo semestre e nos próximos semestres. Pensar isso de longo prazo é para refletir, né? Sim, mas você tem alguma coisa? Eu acho isso uma pergunta muito complexa. É muito difícil. Pelo tempo e pelos 30 segundos, eu acho que eu precisaria pensar muito para te responder isso. Eu acho que agora eu não conseguiria te dar uma resposta. Tá, então objetivamente, você acha que ter uma meta tipo de Acabou o tempo, gente. Sim, não sei, não ouvi minha pergunta. Porque é o seguinte, uma das dificuldades